No interior do Brasil, quando a lua cheia aparece no céu, tem gente que evita sair de casa. Não é medo de ladrão, não é medo de bicho do mato. É medo de algo muito mais antigo, algo que os mais velhos falam baixinho, mas sempre com muita certeza. Esse algo é o lobisomem. Nas grandes cidades, muita gente ri dessas histórias, mas quem cresce no interior sabe que não é bem assim, porque os relatos são muitos, e o mais estranho é que quase todos descrevem a mesma criatura. Uma criatura que aparece nas madrugadas, que corre pelos matos, que uiva de um jeito que não parece humano e nem animal. E o mais assustador disso tudo, alguns dizem que nem um tiro consegue parar esse tal lobisomem. Hoje você vai conhecer alguns dos causos mais assustadores sobre lobisomens brasileiros, histórias que os mais velhos contam, com uma seriedade que arrepia até quem não acredita. Primeira coisa importante que você precisa saber é que o lobisomem brasileiro não é como o dos filmes. Quando a gente pensa em lobisomem, a gente imagina aquele monstro dos filmes americanos, grande, peludo e parecido com um lobo gigante. Mas aqui no Brasil, os relatos são bem diferentes. Os idosos do interior descrevem uma criatura muito mais perturbadora do que vemos nas telas. Eles dizem que aqui o lobisomem é muito alto, extremamente magro, com braços compridos demais, pelos ralos e escuros, olhos vermelhos brilhando no escuro. Alguns dizem que a cabeça parece mais de porco do que de lobo. Outros dizem que a boca fica torta, cheia de dentes finos. E tem mais uma coisa. Muita gente diz que o lobisomem anda torto, como se tivesse os ossos quebrados. Mas quando corre mais rápido do que qualquer pessoa. E em alguns relatos dizem que ele pula a cerca, atravessa plantações, desaparece dentro do mato em segundos. E mais assustador ainda, existem histórias que dizem que a criatura é capaz de perseguir carros e até motos. Ele solta um uivo, e um uivo tão estranho que quem já ouviu diz a mesma coisa. Aquilo não parecia ser desse mundo. Os causos dos idosos do interior. Uma coisa curiosa sobre essas histórias é quem conta. Não são jovens tentando assustar os outros. Na maioria das vezes são idosos muito sérios. Gente que viveu décadas no interior. Gente acostumada com onça, lobo do mato, javali, bicho do mato de todo tipo existente. E mesmo assim, quando falam do lobisomem, a expressão muda. Eles falam com respeito, com medo. E alguns até evitam mencionar o nome da criatura. Em muitas regiões do Brasil existe uma tradição curiosa. Alguns idosos dizem, não fala o nome dele de noite, porque ele escuta. Para muitos pode parecer uma superstição, mas quando você vê alguém de 80 anos falando isso com total convicção, dá um arrepio muito estranho. O lobisomem que aguentava tiros. Um dos casos mais famosos vem de comunidades rurais do sul e sudeste do Brasil. Segundo moradores, um lobisomem estava aparecendo perto de uma plantação. Galinha sumindo, cachorro latindo desesperado à noite, som de passos pesados perto das casas. Uma madrugada, alguns homens resolveram esperar a criatura. Eles ficaram escondidos perto do mato, e foi aí que aconteceu. Algo saiu da mata, muito alto, curvado, andando estranho. Uma coisa que eles nunca tinham visto ou sequer imaginariam ver na vida. Um dos homens atirou. O tiro acertou. Mas, segundo o relato, a criatura não caiu. Ela apenas virou a cabeça lentamente, olhou para os homens e saiu correndo para o mato. Na manhã seguinte, encontraram marcas estranhas no chão. Mas, por incrível que pareça, nenhuma gota de sangue. Esses relatos são antigos, mas o detalhe se repete em várias regiões. Lobisomens que parecem não sentir tiros ou se sentem não causa muita coisa. Por isso que muita gente acredita que não se trata apenas de um animal, mas de algo sobrenatural. Se você pesquisar aqui no YouTube mesmo, você encontra histórias onde a criatura não demonstra grande impacto quando se leva um tiro de espingarda. Mas também temos os relatos modernos, o lobisomem visto recentemente. O mais curioso é que essas histórias não ficaram apenas no passado. De tempos em tempos surgem reportagens sobre criaturas estranhas vistas à noite. Em cidades pequenas do Brasil,
Moradores já relataram figuras correndo em duas pernas no mato, uivos estranhos perto de cemitérios, animais enormes atravessando estradas e, em alguns casos, vídeos aparecem na internet. Imagens tremidas, filmadas de longe, uma silhueta correndo rápido demais para ser uma pessoa comum. Muitos descartam, dizendo que é apenas um cachorro grande. Outros dizem que é imaginação. Mas quem mora nesses lugares às vezes afirma com toda certeza: aquilo não era um cachorro. E quando vários moradores descrevem a mesma criatura, a história começa a ficar estranha. A origem da lenda no Brasil. A lenda do lobisomem chegou ao Brasil através dos colonizadores europeus, mas aqui ela ganhou características próprias. Em várias regiões existe a crença de que um homem pode se transformar em lobisomem quando é o sétimo filho homem, foi amaldiçoado ou fez algo muito errado. Na noite de lua cheia ele se transforma, sai correndo pelos matos, pelas estradas, pelos cemitérios e só volta ao normal antes do amanhecer. Mas existe um detalhe curioso nas histórias brasileiras. Diferente das lendas de outros países, aqui muita gente acredita que o lobisomem ainda é humano por dentro. Sim, como se fosse alguém preso dentro da própria maldição. E como você pode derrotar um lobisomem segundo o interior? Nos filmes eles dizem que lobisomens só morrem com bala de prata, mas no Brasil a solução é outra. Os mais velhos dizem que nenhuma arma é mais forte que a fé, e isso a gente sabe que é verdade. Muitas histórias contam que quando alguém enfrenta essas criaturas, orar ou invocar o nome de Deus faz o ser recuar. Alguns dizem que o sinal da cruz afasta a criatura. Outros dizem que orações podem quebrar maldição. Pode parecer apenas tradição popular, mas existe algo interessante. Quase todos os causos terminam do mesmo jeito. Quando alguém encara o monstro com fé verdadeira, ele desaparece. A conclusão: mistério ou algo mais? Muita gente acha que lobisomens são apenas histórias antigas, mas no interior do Brasil essas histórias continuam sendo contadas. E não como piadas, mas como avisos. Avisos para não andar sozinho de madrugada. Aviso para respeitar as coisas que existem na escuridão, porque talvez nem tudo que anda pelo mato à noite seja apenas um animal. É como dizem os mais velhos: se você um dia ouvir um uivo estranho no meio da madrugada, não tente descobrir o que é. Entre em casa, feche a porta e tenha fé, porque se for mesmo um lobisomem, talvez a fé seja a única coisa capaz de proteger você. Aqui foi o Zona R e fiquem todos com Deus.